já está entregue na mão do Senhor todo o nosso viver. Porque está bem gravado na tábua do nosso coração que já não vivemos mais, mas Cristo vive em cada um de nós. Grande Deus, entregamos a primeira parte ao Senhor. Pai de misericórdia, nos ajuda a entender, meu Pai, a Tua palavra. Nos ajuda, meu Senhor, nos fortalecendo. Senhor, nós queremos comer e beber. Senhor, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo é ofertado todos os dias, madrugada dentro, ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus que pode, que tem, que sabe. E nós nos colocamos, meu Pai, à disposição do Senhor, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos restaure e nos anime e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa... Não bota para cá não, que me atrapalha. A nossa leitura introdutória, irmãos, veio falando de um evento. Eu posso dizer, Deus conhece meu coração e sabe que nós somos um povo humilde. Eu posso dizer que foi um encontro meio parecido com esse aqui. Só para a gente entender, né? Claro que não se compara as coisas de Deus, o céu, com as coisas dessa terra. Nós não podemos nos comparar com os anjos, a gente não pode se comparar com o céu, mas nós vamos falar, nessa leitura introdutória, de uma reunião que Deus fez. Glória a Deus. Eu estou aqui pensando, quem será aquela jovem? Então, no capítulo 1 de Jó, no verso 6, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também, né, esse também está fazendo uma grande diferença aí, né? Também veio Satanás entre eles. Acontece, amados, que todo penetra de festa, quando ele procura uma festa, ele tem uma intenção. Eu me lembro que a irmã Rita falava assim: sempre que você souber que tem um velório ali, você pode estar convicto que eu vou estar lá. Porque sempre tem cafezinho, biscoitinho, tem pãozinho, tem um salaminho. É Deus. Todo penetra, procura a festa com intenção. Tem aqueles que já preferem ser penetra de casamento, que sabem que tem muito docinho, né? Tem penetra que tem prazer em ir em festa de famoso, mesmo sabendo que não tem docinho, não tem come e bebe, mas de saber que ele pode correr o risco de repente ter a sorte de tirar uma foto do lado daquele famoso. Então, cada penetra tem o seu motivo. Lendo essa passagem de Jó, os irmãos perceberam qual foi a intenção de Satanás? Qual foi o motivo dele se infiltrar no meio dos filhos de Deus e se colocar ali no céu, na presença de Deus? A intenção dele era única. Quando nós avançamos no comecinho, ainda no capítulo 1 de Jó, nós vemos quando ele foi desmascarado, né, já foi dito isso, e o Senhor falou assim: viste meu servo Jó, de onde tu vem, Satanás? Ele, de rodear e passear. Por isso que eu não gosto, fulano, pessoas falam assim, vou passear. O servo de Deus não passeia, não. O servo de Deus só vai com responsabilidade com os passos. Sai de casa, ele sabe o que vai fazer e sabe com responsabilidade que precisa dar conta da ausência da sua casa. E aí, Satanás falou, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor, viste o meu servo Jó, homem reto, temente, se desvia do mal. Ele falou, claro. E quando ele falou claro e fez a colocação dele, ele provou com isso que ele conhecia Jó.
Claro, o Senhor cerca as coisas dele, protege as coisas dele, a família, os bens, a vida, os negócios, tudo o Senhor protege. Claro. Agora, tira essas coisas dele, que o Senhor vai ver ele blasfemar na sua cara. Olha como é que o diabo é atrevido. Irmãos, com Deus ele fez isso. Com Deus. Ele provou que nesse rodear a terra e passear por ela, ele já conhecia Jó. Porque mal Deus falou as qualidades de Jó, testemunhando a favor de Jó, ele colocou que já conhecia. Ele tem isso, ele tem aquilo, como é que você sabe? Porque nesse rodear ele estava observando Jó. Ele odiava a fidelidade e o amor e a intimidade que Jó tinha com Deus. É isso que deixava ele enfurecido. Então, quando ele se aproxima dessa reunião, ele foi levando o coração cheio da mesma maldade que ele tinha quando era anjo de luz. Quando nós nos aproximamos da igreja e fazemos reunião, essa reunião é para quê? Para nos convencer que a Bíblia é fiel, é verdadeira, é justa, que a nossa fé precisa ser estruturada, que nós precisamos ser inabalável, que nós precisamos fugir do pecado, que nós precisamos buscar a santidade. É para isso que a gente se reúne. E quando Deus reunia os seus filhos no céu, era para quê? Um dos motivos que nós não sabemos, na verdade, mas a gente pode, pela palavra, quando Hebreus fala assim, vocês sabem que os anjos, eles são anjos ministradores a favor dos santos que irão herdar a salvação. Hebreus deixou bem claro essa palavra, que os anjos estão na terra a nosso serviço. Os anjos estão a serviço de Deus para a igreja nessa terra. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos nessa intenção, buscar crescimento, buscar isso. E Deus, quando fazia essa reunião toda lá no céu, Ele também conversava com os anjos a favor da igreja. E os anjos, eu acredito, na minha pequenez, que os anjos prestavam conta de muita coisa. Os anjos, eles testemunham de mim e de você. E Deus, Ele nos favorece nessa comunhão. Observa que Apocalipse capítulo 19 está dizendo que Satanás, ele é acusador. É capítulo 19 de Apocalipse. Eu falei Gênesis? Não, né? Falei Apocalipse mesmo, né? É Apocalipse. Capítulo 12, verso 9. Ali ele é taxado como acusador. Então ele se aproxima do céu com o coração cheio de intenção de acusar Jó. Nós fazemos reunião para alimentar a nossa alma. Nós fazemos reunião para nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. E na reunião de Deus, Deus fazia aqui, deixa eu ler para os irmãos, Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deus nos cerca de cuidados. Como nós já sabemos que o diabo falou assim, o Senhor colocou uma cerca em volta de todas as coisas dele. Ele não cerca de cuidado sim, sabe por quê? Porque Deus sabe que eu e você, nós somos tentados todo santo dia. Nós somos tentados. Meu Deus. Os anjos caídos, trabalhando a nosso favor, contra nós, para nos derrubar, para ver a nossa destruição. Quando não é isso, nós somos tentados pela nossa própria mente pecaminosa, sabe? Buscando coisas para nos fazer trair o nosso Deus. Então, nós somos tentados sim, por Satanás, nós somos tentados pela nossa mente pecaminosa, mas não podemos esquecer que a palavra diz assim, tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Então, eu e você precisamos estar sempre pedindo ao Senhor a unção sobre o nosso pensamento, nossos planejamentos, as criatividades que às vezes temos,
né? A mulher, por onde colocar a planta dos pés, o homem, por onde colocar a planta dos pés. Ele vai sempre lembrando que Satanás vai te tentar na área em que você é mais fraco. Então ele não pode descobrir a nossa fraqueza. Ele vai tentar. Todo santo dia nós somos tentados. Deus, sabendo disso, ele diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, ser tentado, então, não é pecado. Acontece. Agora, irmãos, não podemos ceder ao pecado. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos Adão e Eva sendo tentados. Não foi? Eles dois foram tentados lá no jardim do Éden. E o que aconteceu? Eles cederam. E quando nós olhamos para Jó, nós vemos que Jó, ele foi tentado também. Mas há uma diferença entre não ceder e ceder. Grande diferença. Adão e Eva, eles perceberam a tentação, mas cederam ao pecado. E quando nós olhamos aqui para o livro de Jó, nós vemos que o Senhor falou, no livro de Gênesis, nós vemos que o Senhor falou para eles assim, porque no dia, a ordem do Senhor que Ele deu ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque, isso aqui foi um aviso, olha só, porque no dia em que comerdes dela, morrereis. Foi um aviso, no dia em que comerdes dela, morrereis. Deus, ele sabia, no fundo, que não dava para confiar. Mas, quando Deus deu ao homem o livre-arbítrio, ele ficou na expectativa, ficou aguardando que o homem tomasse a decisão correta. Já que tem o fôlego divino, ele vai tomar a decisão certa. Mas eles cederam, perceberam que foram tentados e cederam. Jó também foi tentado, mas a diferença é que Jó não cedeu à tentação, tá? Por isso nós entendemos que Jó, por isso quando a gente lê a Bíblia, irmãos, eu ficava assim pensativa quando eu comecei a embrenhar no livro de Jó. Meu Deus, Jó falou horrores com Deus. Jó falou muito no capítulo 3, então, meu Deus, maldito foi o dia em que eu nasci, não desse a luz daquele dia, não houvesse nem leite no seio da minha mãe, para que eu morresse de fome, e muitas outras coisas horríveis Jó falou. Mas se você for observar o livro, você vai ver que tudo que ele falava contra ele mesmo. E durante todo o percurso da história de Jó, ele se humilhava perante o Altíssimo. Ele descia com facilidade. Ele estava entendendo o seu estado miserável o tempo todo da leitura de Jó. E Jó, ele tinha pouco entendimento do que acontecia com ele. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E também para nos purificar de toda injustiça, tá? O nosso inimigo, ele tem prazer em provocar-nos para nos ver pecar. O adversário da nossa alma, ele tem essa missão de perturbar a igreja, e principalmente se ele descobrir lá no seu particular que você tem um fraco. Se ele descobre, Jó teve a triste experiência de ver as obras de Satanás em todas as áreas da sua vida. Eu e você não tivemos essa experiência, espero que nunca tenhamos, em nome de Jesus. Jó sofria e sofria sem causa. Jó não tinha pecados que levasse a esse ponto, e ele confessa isso para Deus, tá? Mas acontece que Jó,
mesmo inocente, ele podia contar com a defesa que Deus estava fazendo. O tempo todo, Deus sustentava e defendia Jó. Provérbios 22, 23, porque o Senhor defenderá a causa do justo, ou a causa de cada um de nós em juízo. E o salmista, ele falou: sei que o Senhor defende a causa dos oprimidos. Eu acredito que Jó estava oprimido. O livro de Jó é uma das mais poderosas noção de que nós temos e que podemos ter, de que o intento de Satanás contra a igreja nunca prosseguirá. Por mais que Satanás tenta contra você, o objetivo dele nunca vai ser alcançado. O objetivo de destruição nunca vai ser alcançado. Primeiro, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. O sacrifício de cruz está em memória diante de Deus. O fato de você ter passado pelas águas, participado da ceia do Senhor e estar buscando, isso conta a seu favor. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: e eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Uma promessa vinda da parte de Deus. E olha que essa promessa se estende de geração em geração. Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Infinitamente a porção de Deus é sobre nós. Infinitamente a misericórdia do Senhor nos alcança. Os irmãos lembram de Pedro. Pedro, um dia, o Senhor Jesus olhou para ele e falou: Simão, Simão, Satanás pediu, isso está registrado em Lucas 22, a partir do verso 31 até o 35. Simão, Simão, eis que Satanás pediu-me para cirandar contigo. A minha tradução fala assim: para peneirá-los com trigo. Mas eu orei por você. Olha, nós temos um intercessor forte. O sacrifício de Cristo não acabou ali na cruz depois da sua morte e ressurreição. Não. O sacrifício de Cristo continua. Ele sofre, ele continua doendo e se doendo de ver que eu e você não conseguimos alcançar a estatura dele, que é o perfeito varão. E Jesus até hoje sofre por isso e continua intercedendo por nós. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Interessante notarmos isso. Por que Satanás tocou em tudo, em todas as áreas da vida de Jó? E agora ele pediu para estar peneirando como um trigo na vida de Jó, e não foi permitido. E a resposta desse motivo, por que tocou na de Jó, e quando pediu para tocar na de Pedro, não lhe foi concedido, está no mesmo versículo abaixo, um pouquinho, do capítulo, Lucas capítulo 22, no verso 31 até o 35, está aqui escrito: quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Aqui está o motivo do porquê que Deus, ele não permitiu Satanás tocar nas coisas de Simão Pedro. Ele não permitiu por isso, porque Pedro, ele não estava convertido. Sabe, existe uma gloriosa maravilha chamada galardão que nos aguarda, e ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe o que é. Eu sei que é maravilhoso. Para aqueles que se apressam a se converter, Jó, com toda dignidade de espírito, alma e corpo, peito aberto, ele passou pela prova de ver Satanás tocar em todas as coisas da sua vida, inclusive a sua saúde. Ah, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, como um trigo. Mas eu orei por você. Jesus intercedeu a Deus para que aquilo não acontecesse com Pedro, porque ele sabia que Pedro não suportaria.
Mas, como eu e você que achamos que estou lendo Bíblia, estou jejuando, eu estou na presença de Deus, Pedro olhou para ele e falou: ah, Senhor, eu vou contigo até a prisão, até a morte. O Senhor Jesus, acredito que muito triste, olhou para Simão Pedro e disse: hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu dirás que não me conhece. Tu me negarás, Pedro. Eu não posso nem imaginar a tristeza que passou pelo coração de Jesus quando o Senhor Jesus teve que falar isso para Pedro. E nem posso imaginar o que se passava pelo coração de Pedro ao perceber que aquele homem, tudo que falava se cumpria, porque a verdade era ele próprio, a verdade estava nele, a verdade era ele. E ele olha para Simão e diz: você vai me negar 3 vezes. Como que você está disposto a ir à prisão e à morte comigo? Você vai me negar. Olha, o negar não é nada a comparar com a prisão e a morte. Não se compara nada à morte. Mas eu vou contigo, Senhor. Não vai não. Por isso é que eu falo, meus amados, come Bíblia, ore, busque, jejue, vai de madrugada para o joelho, cria um ambiente com Deus de intimidade. Levanta a sua mão para o céu de madrugada: Senhor, eu estou aqui, eu quero sentir a sua presença, eu quero me converter, Pai. Senhor, eu estou com Bíblia, eu estou na igreja, mas só pelo ouço falar, pelo que me ensinam. Mas, Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero que o Senhor assopre um vento tão forte que o meu cabelo balance e eu possa dizer: é o Senhor que está me ouvindo. Crie, adquira de Deus uma intimidade. Senhor, faça chover só em cima de mim agora. E você poder olhar em sua volta e ver tudo seco. E se sentir molhada, de verdade. De verdade. Provas que fazemos com Deus, Ele disse: provai e vede que eu sou bom. Prova. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos uma igreja fiel, uma igreja convertida. Quando olhamos a igreja de Pedro, vemos Pedro com uma igreja oscilante, convencida. Por isso é que é necessário buscar essa experiência para adquirir intimidade. Jó, uma igreja aprovada. E quando nós olhamos a mulher de Jó, uma igreja observada, Deus está olhando, observando de perto. Tanta incerteza da parte da igreja para Deus, que Deus, Ele observa. Ora estão em pé, ora estão prostrados. Ora estão falando o que agrada, ora estão falando o que não agrada. Igreja observada. E o desejo que Deus tem no coração é que a igreja observada se perceba a tempo que precisa buscar essa intimidade com o Senhor. Aquela mulher de Jó não tinha noção do que falava. Às vezes não temos essa noção. O capítulo de Tiago, capítulo 1, no verso 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Se eu amo, eu me dedico. Você ama o seu marido? Você procura fazer a comidinha, manter a roupa limpa, a casa limpa? Você está procurando meios de agradá-lo? Você ama seu filho? Você procura alimentá-lo? Gente, e o que nós temos feito para agradar o nosso Pai? Aquele que é dono do tic-tac do nosso coração. Aquele que quando der a última palavra, puf, eu vou segurar o seu oxigênio só 2 minutinhos. 10 minutinhos. Meia hora, eu vou segurar o seu oxigênio. E logo nosso coração para de fazer tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí a pergunta vem: o que tu tem preparado? De quem será?
comerão no fruto da sua conduta e se fartarão de da sua própria maquinação. Jó é uma das maiores provas da fé que nós temos como uma pessoa fiel a Deus. Nós podemos alcançar isso? Podemos, porque Jó era um homem como eu e você. E ele conseguiu provar que a sua fé era inabalável. A nossa vida, amados, ela é sempre assim, composta de alegria, composta de tristeza. Mas o que vai definir o que nós somos para Deus é a nossa fé. Num período da alegria, a minha fé está acionada com mais vapor. Num período da lágrima, como está a minha fé? E essas coisas, esses momentos, vai definir o que eu sou para Deus e o que Deus é para mim, para nós. Nos será dado uma recompensa, Romanos capítulo 2, verso 6, nos será dado uma recompensa segundo as nossas obras. Então, graças a Deus que sempre nos dá a vitória por Cristo Jesus. Isso é Romanos, Paulo falando no livro de Romanos. Glória a Deus, graças a Deus, dê graça em tudo, porque é Ele que nos faz vitorioso também em tudo. Romanos 10:1, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, isso é para nós, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e estabelecendo a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação daquele que crê. Existe um Deus que sempre está disposto a agir na sua vida com justiça. Eu não sei fazer justiça. Você, cuidado, você não sabe fazer justiça. Então não seja advogado e nem seja juiz, nem de você mesmo e nem de ninguém. Mas Deus, esse se comprometeu a ser advogado e juiz. Ele julga, ele ajuiza a cada causa com justiça. Poderoso e eterno. Não há condenação sobre aqueles que acreditam em Cristo Jesus como o Deus que justifica a nossa causa. Não há condenação porque fomos lavados, purificados e santificados, comprados pelo sangue precioso da nova aliança. E colocamos diante de Ti cada membro, Pai, cada trabalhador da sua obra. Colocamos diante do Senhor, para que o Senhor julgue com justiça e não haja condenação. Declara, Pai, o perdão dos pecados. Declara o perdão da fraqueza, da iniquidade. Declara o perdão pelas palavras que machucou seu coração. E renova a Tua aliança com cada um aqui nessa noite, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Coloca unção em cada um, meu Pai, para que possam dobrar a vigilância, para não perder a Tua bênção. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos online. Conceda graça de misericórdia, meu Pai, nos lares. Aviva a Tua obra no meio dos anos. E conceda providência, meu Pai, para celeiros. E para espiritualmente haver graça, meu Pai, reveladora. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu acredito, amados. Eu acredito, em nome de Jesus, que a sua falha foi perdoada. Não adianta a gente falar assim, mas eu não tenho o que pedir porque eu não pequei. Só de pensar, nós já pecamos. Só de pensar que nós não temos pecado, já pecamos. Então, eu quero que você confesse o seu pecado. Coloque a mão no coração. E um minutinho para você confessar e pedir perdão para Deus. Faça esse concerto agora. Põe a mãozinha no coração, isso. Senhor, o pecado que nós nos lembramos, pedimos perdão. O pecado que não nos lembramos, pedimos perdão. Pedimos perdão por ter esquecido, meu Pai.
E agradecemos ao Senhor, porque eu sei que quando nos apresentamos, o Senhor faz muita coisa boa. Senhor, e o nosso coração, que é a nossa mente, meu Pai, nosso pensamento, nosso raciocínio, Senhor, está diante de Ti. Nos colocamos na palma da Sua mão, para que o Senhor nos faça novinho em folha. Ao sair desse culto nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui lavados e purificados, santificados, Pai. Em nome de Jesus, e a vigilância do Senhor se dobre em nossa vida. Nós venhamos, meu Pai, a vigiar para não entristecer o Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece e nos ajuda. Amém. Graças a Deus. Traçou uma aliança com Deus, eu e você. Você acredita? Você é como se você tivesse sido batizado na água e nasceu novo. Vigia, jejue amanhã. Senhor, eu estou jejuando para o Senhor me fortalecer, para eu não pecar contra o Senhor, para eu vigiar, para não pecar contra o Senhor, principalmente com esse pedacinho de carne, principalmente com a língua. As piores, maiores de todas as guerras do mundo inteiro, ficou provado que começou por causa da fofoca. Acredita isso? Guerra mundial, bomba atômica, isso, aquilo, tudo ficou provado e foi por causa de fofoca. Separação de casal uma após outra, fofoca. O pecado miserável. Nós estamos purificados pelo sangue de Jesus. Vigia. Senhor, dai-nos uma noite de paz na Tua presença. Nós te suplicamos essa força para nos manter, meu Pai, lavados, limpos. Em nome de Jesus, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.